Thiago Muniz voltou lá de São Bernardo do Campo. Você, Thiago. Agora em melhores condições, Thiago Berrache, agora fala do lado de fora do Sindicato dos Metalúrgicos, onde permanece aqui o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não tivemos ainda nenhuma repercussão de líderes do PT ou do próprio ex-presidente Lula depois da finalização do voto do relator do caso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No entanto, nós tivemos a oportunidade de pegar a palavra de um importante líder petista, o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que se pronunciou antes do término da leitura do desembargador relator do caso. E mesmo ele tendo falado antes do fim do voto, ainda vale a pena ouvir o ex-governador da Bahia, porque ele coloca aí, diferentemente de Lula, que quando falou aos militantes aqui, ele falou que o único resultado cabível que ele esperava era de uma absolvição por 3-0. Jacques Wagner, por outro lado, aí já considera os dois cenários de uma eventual condenação ou até da absolvição do ex-presidente Lula. A campanha vai continuar de qualquer maneira. Vamos ouvir o ex-governador da Bahia. O partido hoje vai ter um resultado positivo e a gente vai comemorar principalmente a justiça e a inocência dele. Se for um quadro negativo, nós vamos continuar na mesma caminhada, vamos para outras instâncias judiciais, continuar com a candidatura dele e continuar mobilizando a rua. O ex-presidente Lula permanece aqui no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ele deve continuar aqui até o fim do julgamento, esta é a expectativa. Só depois do término dos trabalhos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região é que ele sai daqui em direção à Praça da República, na região central da cidade, onde o PT realizará um ato. Ainda há a presença de muitos integrantes do sindicato, muitos militantes por aqui, e alguns ônibus já saíram em direção à cidade de São Paulo. O trânsito agora aqui está desobstruído, diferentemente do que acontecia pela manhã. A movimentação é bastante tranquila por aqui. De São Bernardo do Campo, nós voltamos aos estúdios. Até já, Thiago. Professor Vila, o Jacques Wagner é o plano B do PT. O plano B muito frágil, porque ele é uma liderança não do Nordeste, mas da Bahia, né? Que evidentemente é um importante colégio eleitoral, né? Mas elegeu o sucessor, Rui Costa, mas não é uma liderança restrita a um estado. Ele, quando foi ministro, e foi por algumas vezes, ele não foi um ministro expressivo. Ele tem uma dificuldade de articulação, de convencimento. Ele não é uma pessoa conhecida nacionalmente, né? Mas é um homem de confiança do Lula. Aí é uma outra questão, porque ele veio do sindicalismo. O Lula confia nos sindicalistas. Ele está acima do Haddad na confiança, sim. Do Lula. Sim, o Lula, porque o Lula indicou para o governo do estado, não o Haddad, mas o Luiz Marinho, também do verdade. Sindicato. Então o sindicato para ele é ali, né? O caso do Jacques Wagner é um homem da sua estrita confiança tal. Agora, a questão que se coloca é que ele tem essa dificuldade de um voo político nacional. E destacando também que o Lula, ao longo da história do partido, criado em 1980, ele destruiu todas as lideranças que tinham vida própria. Então, o que acontece é que não tem nenhuma liderança com vida própria, a não ser ele, que é uma espécie de caudilho, naquele sentido da América Espanhola, que não tinha na América Portuguesa isso, mas aqui no Brasil, né? Mas é o caudilho, só tem ele destruiu todos. No sindicalismo não sobrou um para concorrer com ele, né? Por exemplo, onde está o Jair Meneghelli, se alguém for lembrar? Sumiu, lembra? E outros, né? O Vicentinho é um deputado federal sem expressão, e assim no interior do partido, ele foi destruindo todos. Então, os que não foram destruídos saíram do partido, deixaram de fazer de ter vida político-partidária, ou alguns mudaram de partido, criaram outros partidos. Então, criou uma situação que é ele ou ele. Como tem esses problemas legais dele ser candidato. O que poderia ser que o Zé Dirceu foi o primeiro a ir pra cadeia. Então, aí o papel, sem querer, Josevaldo Roberto Jefferson para a história do Brasil. O Roberto Jefferson é uma espécie de herói sem nunca ter sido, uma coisa assim meio estranha, mas ele teve um papel em 2005 fundamental, porque o Zé Dirceu, essa época, era chefe da Casa Civil, não havia uma nomeação, qualquer cargo do governo ou de bancos e empresas estatais que não passasse pela Casa Civil, que
que tinha centenas de assessores, e era justamente dali que ele preparava em 2010, porque eles contavam com a reeleição do Lula em 2006, dele assumir a presidência. Aí era um projeto muito mais sólido e ditatorial do que o do Lula, porque o Lula leu 3, 4 orelhas de livro, no máximo lia o Tio Patinhas, né? No máximo não fazia mais do que isso. Sempre foi o Zé Dirceu é um homem de Cuba. É um homem da polícia secreta cubana. O projeto de poder que se ouve falar tanto é do Zé Dirceu. É do Zé Dirceu, que é um sujeito da polícia secreta, e até hoje tudo indica que ele seja da polícia secreta cubana, tem relações preferenciais e tal. Aí seria um processo à la Venezuela, mas muito mais importante, porque com todo respeito à Venezuela, o Brasil é economicamente N vezes mais importante, e a posição estratégica no campo geopolítico. Em suma, seria o caos. Nesse sentido, o Roberto Jefferson, com toda aquela encenação, tirou a roupa do rei. Com o armário que caiu no olho dele, ele ficou cantando Lupicínio Rodrigues, com tudo aquilo que ele fez, ele salvou. Nervosíaço, salvou o Brasil do Zé Dirceu. Deve ser mal de família. O senhor falou que ele é o herói que nunca foi, ele é pai da ministra que nunca foi ministra também, nunca foi, que a senhora Cristiane, olha o paradoxo do Brasil, que ele diz, Roberto Jefferson, que ela queria sempre fazer a vida ser política, mas sem a sombra do pai, e usa o sobrenome da mãe.